Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Luiz e hoje estou aqui para dar continuidade à leitura de Percy Jackson e os Olimpianos, o terceiro livro, A Maldição do Titã. Hoje vou ler aqui então com vocês o capítulo 4, que é intitulado Thalia põe fogo na Nova Inglaterra. Artemis nos assegurou de que a aurora ia despontando, mas dava para duvidar disso. Estava mais frio e mais escuro, e nevava mais do que nunca. No alto da colina, as janelas de Westover Hall estavam completamente sem luz. Eu me perguntava se os professores já teriam percebido que os de Ângelo e o Dr. Espinheiro tinham desaparecido. E eu não queria estar por perto quando notassem. Com a minha sorte, o único nome que a senhora Tenji se lembraria era Percy Jackson. E eu então seria alvo de uma busca em todo o país, mais uma vez. As caçadoras levantaram o acampamento tão rapidamente quanto haviam montado. Fiquei lá, tremendo na neve. Diferentemente das caçadoras, que não pareciam sentir nenhum desconforto, enquanto Artemis fitava o leste, como se estivesse esperando alguma coisa. Bianca sentou-se num canto, conversando com Nico. Dava para ver pelo rosto abatido dele que ela estava explicando de sua decisão de filiar-se à caçada. Não pude deixar de perceber o quanto era egoísta da parte dela abandonar o irmão dessa forma. Talia e Grover aproximaram-se e pararam à minha volta, ansiosos por saber o que passara em minha audiência com a deusa. Quando lhes contei, Grover empalideceu. Na última vez que as caçadoras visitaram o acampamento, as coisas não foram nada bem. Como é que elas vieram parar aqui? Perguntei a mim mesmo. Isso é, elas simplesmente apareceram do nada. E Bianca juntou-se a elas, disse Talia enojada. Tudo culpa da Zoe. Aquela convencida. Nada. Quem pode culpá-la? Cortou Grover. Eternidade com Artemis? E deixou escapar um suspiro fundo. Talia revirou os olhos. Vocês, sátiros, são todos apaixonados por Artemis. Não percebem que ela nunca vai corresponder ao amor de vocês? Mas ela é tão voltada para a natureza, disse Grover, enlevado. Você é doido, falou Talia. Doido demais, replicou ele sonhador. É. Finalmente o céu começou a clarear. Já era hora, murmurou Artemis. Ele é tão preguiçoso no inverno. Você está esperando o sol nascer? Perguntei. O meu irmão, sim. Eu não queria ser rude. Isso é, eu conhecia as lendas sobre Apolo, ou Hélio, guiando uma grande carruagem de sol pelo céu. Mas eu também sabia que o sol era mesmo uma estrela a zilhões de quilômetros de distância. Eu já me acostumara à veracidade de alguns mitos gregos, mas ainda assim não via como Apolo poderia guiar o sol. Não é exatamente como você pensa, disse Artemis, como se estivesse lendo a minha mente. Ok. Comecei a relaxar. Bem, então ele não vai chegar aqui numa. Houve uma súbita explosão de luz no horizonte. Um jato de calor. Não olhe! Advertiu Artemis. Não antes de ele estacionar. Estacionar? Desviei meus olhos e vi que os outros estavam fazendo o mesmo. A luz e o calor aumentaram. Até que tive a sensação de que meu casaco de inverno estava se derretendo sobre meu corpo. Então, de repente, a luz cessou. Eu olhei e não consegui acreditar. Era o meu carro. Bem, o carro que eu queria, pelo menos. Um Maserati Spider conversível vermelho. Era tão impressionante que resplandecia. Então percebi que reluzia porque o metal estava quente. A neve havia derretido em torno do Maserati, num círculo perfeito. O que explicava porque eu agora estava de pé na grama verde, e meus sapatos estavam molhados. O motorista saltou, sorrindo. Parecia ter 17 ou 18 anos, e por um segundo tive a desconfortável sensação de que se tratava de Luke, meu velho amigo. Esse cara tinha os mesmos cabelos claros e a beleza esportiva. Mas não era Luke. Era mais alto, sem nenhuma cicatriz no rosto. Seu sorriso era mais brilhante e mais divertido. Ultimamente, Luke não fazia muito mais do que franzir as sobrancelhas e dar um sorriso de escárnio. O motorista do Maserati usava jeans, sapatos do tipo mocassim e camiseta sem mangas. Uau! Murmurou Thalia.
Apolo dá até calor. É o Deus Sol, afirmei. Não é disso que estou falando. Irmãzinha, chamou Apolo. Se seus dentes fossem um pouquinho mais brancos, ele poderia ter nos cegado sem o carro-sol. O que aconteceu? Você nunca liga, nunca escreve. Estava ficando preocupado. Ártemis suspirou. Estou bem, Apolo. E não sou sua irmãzinha. Ei, eu nasci primeiro. Somos gêmeos. Por quantos milênios vamos precisar discutir? Então, o que está acontecendo? Ele interrompeu. As garotas estão com você, estou vendo. Estão precisando de umas dicas de como manejar o arco? Ártemis rangiu os dentes. Preciso de um favor. Tenho de fazer uma caçada sozinha. E preciso que leve minhas companheiras para o acampamento meio-sangue. Claro, mana! Então ele ergueu as mãos num gesto de parem tudo. Estou sentindo a chegada de um haikai. As caçadoras todas gemeram aborrecidas. Ao que parecia já havia encontrado Apolo antes. Ele limpou a garganta e ergueu uma das mãos dramaticamente. Grama rompe a neve. Ártemis quer ajuda, eu que sou leve. Ele sorriu para nós, esperando os aplausos. Esse último verso só tinha 4 sílabas, disse Ártemis. Apolo franziu a testa. É? É. Que tal eu sou tão cabeçudo? Não, esse tem 6 sílabas. Ele começou a murmurar consigo mesmo. Zoe, doce amarga, voltou-se para nós. O Sr. Apolo está vivendo essa fase de haikais desde que foi ao Japão. Não é tão ruim quanto da vez em que ele visitou Limerick. Se eu tivesse de ouvir mais um único poema que começava com Era uma vez uma deusa de Esparta... Já sei, anunciou Apolo. Eu sou tão brilhante. Esse tem 5 sílabas. Ele circulou, parecendo satisfeito consigo mesmo. E agora, mana? É transporte para as caçadoras que você quer? Na hora certa. E estava mesmo pronto para pôr o pé na estrada. Estes semideuses também precisarão de carona, disse Ártemis apontando para nós. Alguns dos campistas adquiram. Sem problema, Apolo nos inspecionou. Vamos ver... Thalia, certo? Ouvi tudo a seu respeito. Thalia enrubesceu. Oi, senhor Apolo. Filha de Zeus, não é? O que faz de você minha meia-irmã. Era uma árvore, não era? Que bom que você está de volta. Odeio quando garotas bonitas se transformam em árvores. Cara, eu me lembro de uma vez... Irmão, disse Ártemis. É melhor vocês irem. Ah, certo. Então ele olhou para mim. E seus olhos se estreitaram. Percy Jackson? Sim, isto é... Sim, senhor. Parecia estranho chamar um adolescente de senhor. Mas eu havia aprendido a ser cauteloso com os imortais. Eles costumavam se ofender facilmente. E então explodiam as coisas. Apolo me examinou, mas não falou nada. O que eu achei um pouco sinistro. Bem, disse ele afinal, é melhor carregarmos o carro, hein? A carona só segue uma direção, o oeste. E se vocês perderem, perderam. Olhei para o Maserati, que acomodaria 2 pessoas no máximo. Éramos cerca de 20. Carro legal, disse Nico. Obrigado, garoto, replicou Apolo. Mas... como vamos todos caber? Ah, Apolo pareceu só então perceber o problema. Bem, eu detesto mudar o modo do carro esportivo, mas suponho... Ele pegou a chave do carro e apertou o botão do alarme. Por um instante, o carro reluziu novamente. Quando o fulgor morreu, o Maserati havia sido substituído por uma daquelas vans de teto arredondado, como a que usávamos nos jogos de basquete da escola. Certo, disse ele. Todo mundo para dentro. Zoe ordenou às caçadoras que começassem a carregar suas coisas. Ela pegou sua mochila de acampamento e Apolo disse: Aqui, doçura, deixe que eu levo. Zoe recusou. Seus olhos faiscaram, letais. Irmão, repreendeu Ártemis, não ajude minhas caçadoras. Não olhe para elas. Não fale ou flerte com elas. E não as chame de doçura. Apolo estendeu as mãos abertas. Desculpe, eu esqueci. Ei, mana, para onde você vai por falar nisso? Caçar, respondeu Ártemis. Mas isso não é da sua conta. Vou descobrir. Eu vejo tudo, sei de tudo. Ártemis bufou. Apenas os leve até lá, Apolo. E nada de confusão.
Não, não, eu nunca me meto em confusão. Ártemis revirou os olhos. Então olhou para nós. Vejo vocês no solstício de inverno. Zoe, você está no comando das caçadoras. Proceda da melhor forma. Faça como eu faria. Zoe empertigou-se. Sim, minha senhora. Ártemis ajoelhou-se e tocou o solo como se procurasse rastros. Quando se levantou, parecia perturbada. É perigoso demais. A fera deve ser encontrada. Ela correu na direção do bosque e desapareceu na neve e nas sombras. Apolo virou-se e sorriu, tilintando as chaves do carro no dedo. Então, disse ele, quem quer dirigir? As caçadoras se amontoaram na van. Todas se apertaram na traseira a fim de ficar o mais longe possível de Apolo e do restante de nós, machos altamente infecciosos. Bianca sentou-se com elas, deixando o irmãozinho na frente conosco. Isso me pareceu uma atitude fria, mas Nico aparentemente não se importou. Isso é tão legal! Exclamou ele, pulando no banco do motorista. Este é o sol de verdade? Pensei que Hélio e Selene fossem os deuses do sol e da lua. Como pode às vezes serem eles e às vezes você e Ártemis? Redução de pessoal, respondeu Apolo. Os romanos começaram tudo, mas não podiam bancar todos aqueles sacrifícios nos templos, então dispensaram Hélio e Selene e embutiram suas responsabilidades nas descrições de nossas tarefas. Minha mana ficou com a lua e eu com o sol. Foi bem irritante no início, mas pelo menos ganhei esse carro maneiro. Mas como é que ele funciona? Perguntou Nico. Pensei que o sol fosse uma grande bola de gás pegando fogo. Apolo riu e bagunçou os cabelos de Nico. Esse rumor provavelmente começou porque a Ártemis costumava me chamar de bola de gás pegando fogo. Na verdade, garoto, depende. Se você está falando de astronomia ou de filosofia. Quer falar de astronomia? Que graça tem nisso? Quer falar sobre como os humanos imaginam o Sol? Ah, isso já é bem mais interessante. Para muitas coisas, eles pegam carona no Sol. Por assim dizer. O Sol os mantém aquecidos, faz crescer suas plantações, movimenta motores, faz com que tudo pareça bem melhor. Este carro é construído de sonhos humanos sobre o Sol, garoto. É tão antigo quanto a civilização ocidental. Todos os dias ele cruza o céu, de leste para o oeste, iluminando todas aquelas insignificantes vidinhas mortais. O carro é uma manifestação do poder do Sol, a forma como os mortais o percebem. Faz sentido? Nico balançou negativamente a cabeça. Não. Bem, então pense nisso aqui apenas como um carro solar poderoso e perigoso de verdade. Posso dirigir? Não, novo demais. Grover levantou a mão. Não, disse Apolo. Peludo demais. Seus olhos passaram por mim e fixaram-se em Thalia. Filha de Zeus, disse ele. Deus do céu. Perfeito. Não, Thalia sacudiu a cabeça. Não, não, obrigado. Ora, venha, chamou Apolo. Quantos anos você tem? Thalia hesitou. Não sei. Era triste, mas era verdade. Ela foi transformada em árvore aos 12 anos, e isso aconteceu 7 anos atrás. Portanto, ela teria 19, se contássemos os anos. Mas Thalia se sentia como se tivesse 12, e olhando para ela, a impressão de que ela estava em algum ponto entre essas idades. Mas a conclusão, a que Quiron pôde chegar, foi a que ela continuara envelhecendo enquanto estivera sob a forma de árvore, mas muito mais lentamente. Apolo batia os dedos nos lábios. Você tem 15 anos, quase 16. Como é que você sabe? Ei, eu sou o deus da profecia, eu sei das coisas. Você vai completar 16 daqui a mais ou menos uma semana. É o dia do meu aniversário, 22 de dezembro. O que significa que tem idade suficiente para dirigir com uma licença de aprendiz. Thalia mudou a posição dos pés nervosamente. Eu sei o que vai dizer, interrompeu Apolo. Você não merece uma honra como dirigir o carro do sol. Não era isso que eu ia dizer. Não se aflija. É uma viagem muito curta do Maine a Long Island. E não se preocupe com o que aconteceu com a última criança que eu treinei. Você é filha de Zeus. Ele não vai arrancá-la do céu. Apolo riu de modo jovial. O restante de nós não o acompanhou. Thalia tentou protestar, mas Apolo definitivamente não ia aceitar um não como resposta. Ele acionou um botão no painel e um aviso surgiu ao longo do alto do para-brisa.
Eu tive que ler de trás para frente, o que, para um disléxico, não é assim tão diferente de ler normalmente. Eu tinha certeza de que ele dizia: aviso, motorista aprendiz. Ande, leve o carro, disse Apolo a Thalia. Vai ser moleza para você. Admito que fiquei com inveja. Mal podia esperar para começar a dirigir. Umas poucas vezes naquele outono minha mãe me levara até Montauk. Quando a estrada para a praia estava vazia, ela me deixara experimentar seu Mazda. É, eu sei. Aquele era um compacto japonês e esse o carro do sol, mas o que poderia haver de tão diferente entre eles? Velocidade significa calor, advertiu Apolo. Portanto, comece devagar e certifique-se de que está bem a uma boa altitude antes de acelerar de verdade. Thalia agarrou o volante com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Parecia prestes a vomitar. Qual o problema? Perguntei a ela. Nenhum, respondeu trêmula. Não tem problema nenhum. Ela puxou o volante. Ele inclinou-se e a van lançou-se para cima tão rápido que eu caí de costas e fui de encontro a algo macio. Ai! Gemeu Grover. Desculpe. Mais devagar, disse Apolo. Desculpe, respondeu Thalia. Está tudo sob controle. Consegui ficar de pé. Olhando pela janela, vi um anel de árvores fumegantes na clareira onde havíamos decolado. Thalia, disse eu. Calma no acelerador. Já entendi, Percy, disse ela rangendo os dentes, mas manteve o veículo acelerado. Relaxe, falei. Já estou relaxada, exclamou ela tão rígida que parecia feita de madeira. Precisamos guinar para o sentido sul, para Long Island, informou Apolo. Vire para a esquerda. Thalia puxou bruscamente o volante e mais uma vez me atirou de encontro a Grover, que gritou. À outra esquerda, sugeriu Apolo. Cometi o erro de olhar novamente pela janela. Estávamos agora na altura em que os aviões voam. Tão alto que o céu começava a parecer negro. Ah, disse Apolo, e tive a sensação de que ele estava se forçando a parecer calmo. Um pouco mais para baixo, doçura. Cape Cod está congelando. Thalia inclinou o volante. Seu rosto estava branco como giz. A testa gotejava suor. Alguma coisa estava decididamente errada. Eu nunca tinha visto assim. A van embicou para o chão e alguém gritou. Talvez tenha sido eu mesmo. Agora estávamos seguindo direto para o Oceano Atlântico, a mais de 1.500 km por hora. A costa da Nova Inglaterra à nossa direita. E estava ficando quente na van. Apolo fora atirado para algum lugar no fundo, mas começou a transpor as fileiras de assento. Assuma o volante! Implorou-lhe Grover. Não se preocupem, disse Apolo. Mas ele parecia bastante preocupado. Ela só precisa aprender a... Opa! Então viu o que ele estava vendo. Bem abaixo de nós, havia uma cidadezinha da Nova Inglaterra, coberta de neve. Pelo menos estava assim antes. Enquanto eu observava, a neve derretia nas árvores, nos tetos, nos gramados. O campanário branco da igreja ficou marrom e começou a soltar fumaça. Pequenas faixas de fumaça, como velas de aniversário, saltavam por toda a cidade. Árvores e telhados pegavam fogo. Suba! Gritei. Havia um brilho selvagem nos olhos de Thalia. Ela puxou o volante para trás e dessa vez me segurei. Enquanto subíamos rapidamente, pude ver pela janela de trás que os incêndios na cidade estavam sendo apagados pela súbita rajada de frio. Lá! Apontou Apolo. Long Island, bem à frente. Vamos reduzir, querida. Thalia ia como um trovão em direção ao litoral norte de Long Island. Lá estava o acampamento meio-sangue. O vale, o bosque, a praia. Dava para ver o pavilhão do refeitório, os chalés e o anfiteatro. Estou no controle, murmurou Thalia. Estou no controle. Estávamos apenas a algumas centenas de metros agora. Freie! Disse Apolo. Eu posso fazer isso. Freie! Thalia enfiou o pé no freio e o carro do sol desceu num ângulo de 45 graus no lago de canoagem do acampamento meio-sangue com um grande flush. E o vapor subiu, fazendo várias náiades saírem apressadas da água com cestas de vime trançadas pela metade. A van foi quicando pela superfície junto a algumas canoas emborcadas metade queimadas. Bem, disse Apolo com um sorriso corajoso. Você tinha razão, minha querida. Estava tudo sob controle. Vamos ver se não cozinhamos ninguém importante, está bem? Bom, pessoal, então essa foi mais uma leitura aqui pro canal. Esse, particularmente, é o meu livro favorito, entre os 5 da série Os Olimpianos. Gosto muito. Esse é um capítulo bem divertido, né?
Anteriormente, agora nós tivemos um capítulo um pouco mais tenso, que foi da Artemis conversando com os semideuses, né, e tudo mais, sobre a questão da Annabeth, sobre a questão do monstro que ela teria que caçar, né, que representaria aí a queda do Olimpo. E neste capítulo nós somos apresentados ao Apolo, o deus Sol, que podemos ver que é muito convencido, e as meninas, as caçadoras de Artemis e a própria Artemis são meio com o pé atrás com ele, né? Não são tão fãs assim desse jeito dele. A Thalia até diz que ele dá calor, e o Percy diz que ele é o deus Sol, claro que ele é quente, mas ela diz que não é isso que ele quis dizer, que ela quis dizer, né? Então, é uma parte bem engraçada. E a Thalia toda nervosa para dirigir o carro do Sol, né? Então, a filha do deus do céu, nervosa por dirigir um carro que atravessaria o céu. Mas deu tudo certo no final. Claro que a cidadezinha da Nova Inglaterra derreteu um pouquinho a neve, né? Eles tiveram uma super onda de calor aí momentaneamente, mas chegaram ao acampamento, tudo sob controle, todo mundo vivo. Como diz o Apolo, só vão ver agora se não queimaram ninguém importante pelo caminho. Mas é um capítulo aí de transição, um capítulo bem tranquilo, bem legal. Acho ele muito divertidinho. E vamos ver então o que nos aguarda no próximo capítulo. Ou melhor, nos próximos capítulos. Então fique aqui com a gente para descobrir qual vai ser a continuação dessa história. Se você gostou, então deixe seu like aqui, se inscreva aqui no canal se você não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Comente aqui também o que você está achando, sugestões, dicas, comentários no geral, a gente gosta muito de ler. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!